Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que... Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus encontre pouso em nossos corações, que é o que mais procuramos, né? A nossa paz, o nosso equilíbrio, a busca da felicidade. É um prazer enorme subir aqui novamente. Eu que, quando cheguei em Cabo Frio, fui acolhido por essa casa. Fiquei quase 9 anos aqui dentro. E amanhã fazem 2 anos que eu estou fora, já na Casa René Peça. E trago o abraço desses amigos também, dessa casa irmã. Mas tive o convite do nosso irmão Marcelo, e com muito prazer a gente vem aqui. Vem aqui também à procura de aprender, é claro. Que todos nós aqui estamos de passagem, entre aspas, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Sempre em busca da felicidade. E o que é a felicidade, em verdade? Senão a nossa paz interior. É o que viemos procurar aqui. É um prazer ver essa casa cheia numa quarta-feira, mais uma vez. Né, vendo, para mim, agora, tantos rostos desconhecidos, provavelmente sejam novos frequentadores da casa, mas que eu ainda não os conheço. Mas teremos o prazer aí de conviver, pelo menos hoje, por 1 hora aqui. A gente vai conseguir ficar junto e fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado de alguns itens que nos passaram aqui. E a primeira questão que eu queria levantar é uma pergunta do Livro dos Espíritos que todos já devem saber até de cor. É a questão 625. Que Kardec pergunta aos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofertou para o nosso entendimento, que nos serve de modelo e guia. Vide Jesus, né? Isso todo mundo já sabe. Mas a gente chegou a prestar atenção no comentário de Kardec após isso? Kardec fala o seguinte: Jesus é o tipo de perfeição moral que nós poderemos atingir no planeta Terra. Isso nos deixa um certo questionamento. Né? A perfeição moral no planeta Terra? Existe outra perfeição? É algo que a gente tem que começar a pensar nesse sentido. E o tema de hoje, como o Márcio já passou, é o capítulo 17, Sede perfeitos, que vem daquela frase de Jesus: sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial. O subtítulo, Caracteres da Perfeição. Então vamos falar um pouquinho sobre essa perfeição, no que consiste essa perfeição. Primeiro, vamos falar do tema do capítulo, sede perfeitos. Isso é uma frase atribuída a Jesus. E ele nos fala como nos colocando uma ordem, sede perfeitos. E também a gente pode pensar que é uma possibilidade que nós temos. Nós podemos ser perfeitos. Nós temos condições de atingir essa perfeição. Leon Denis nos diz que todos nós, temos um sentimento natural que nos impele à perfeição, que é a busca da justiça e do bem. Nós sempre estamos à procura disso. Da justiça para conosco, a justiça social, à medida que nós nos aperfeiçoamos, aprofundamos os nossos conhecimentos, e a justiça com a lei de Deus. A gente tem até um capítulo do Livro dos Espíritos que fala lei de justiça, amor e caridade. Que Kardec diz que ali estão todas as outras leis contidas, porque se nós conseguirmos atingir a justiça, amarmos o nosso semelhante e praticarmos a caridade, está tudo completo. Nós não precisamos ir mais além do que isso.
Já chegamos à nossa perfeição. E encontrar a perfeição é encontrar aquele ser divino que habita em nós. Quando Deus nos criou por amor e para amarmos, é sinal de que nós temos dentro de nós a possibilidade de amar plenamente. Não esse amor aos nossos próximos, como Jesus mesmo tanto nos falou, né? Amar ao próximo, quem seria o próximo, senão a toda a humanidade, que é a nossa grande família universal. Nós temos condição de chegar a isso. Aí a gente se pergunta aqui, eu fui recorrer mais uma vez ao Livro dos Espíritos, e tem a pergunta de Kardec que fala o seguinte: qual é o objetivo da encarnação? Quem já fez o ERG já deve ter passado por isso. Qual o objetivo da encarnação? Os Espíritos dizem: Deus impõe a encarnação aos homens para que eles cheguem até a perfeição. Ou seja, a cada encarnação, nós vamos nos desenvolvendo em algumas virtudes até chegarmos a essa plenitude, a esse conhecimento total, a perfeição que nós almejamos, que nós queremos. Mas perfeição quer dizer o quê? Eu às vezes trago isso, né? Da onde surgiu o termo, eu gosto disso. É do latim perfectus, quer dizer pleno, completo, aquilo que não precisa de reparo. E em teologia significa a realização plena de ponto de vista moral. Mas aí nós pensamos o seguinte: atingir a perfeição, Jesus é o nosso modelo e guia. Aí vai caber uma parte, porque há algumas contradições que nós trazemos atávicas de outras encarnações e de outras religiões que nós tivemos. Por exemplo, Jesus disse que Ele e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Como Ele disse: tudo que eu faço, podeis fazer e muito melhor. Alguns irmãos, infelizmente, entenderam isso, que eu e o Pai somos um, como Jesus sendo Deus, o próprio Deus. Então, e completou: se o que Ele faz nós podemos fazer, alguns irmãos acham que nós podemos chegar a Deus, sermos Deus. Aí tem um outro problema maior, que de janeiro já está até rindo, que sabe que eu vou falar dele. Alguns irmãos, inclusive da doutrina espírita, repetem uma coisa que infelizmente é uma inverdade. Eles dizem que Jesus disse: vós sois deuses. Me perdoem os irmãos que falaram isso. Isso não foi verdade. Quando Jesus disse, após dizer, eu e o Pai somos um, ele ia ser apedrejado pelos judeus. Ele, para conter aquela revolta, ele fez uma pergunta: vós sois deuses? Vocês são deuses para poderem me julgar quem eu sou, o que eu tenho que fazer? E infelizmente criou essa certa confusão. Então muitos irmãos acham que nós podemos chegar a essa plenitude da perfeição do Pai, que não é verdade. A gente vai ver a própria definição de Deus. O que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Né? Qual seria essa resposta? Acho que ninguém estudou aqui. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inclusive de nós. Nós fomos criados por Deus. Deus é eterno. Não teve começo, não tem fim. Nós tivemos começo. Então nós somos infinitos. É outro, às vezes, termo que as pessoas falam: não, nós somos eternos. Não, nós somos infinitos. Nós tivemos começo. Eterno só Deus. Então, isso já nos distancia do Pai. Isso quer dizer que nós temos que evoluir o máximo possível, como Kardec falou lá, a perfeição máxima que nós podemos atingir no planeta que estamos. No planeta hoje,
se aproximando da regeneração. Se chegarmos a outro planeta, teremos uma condição de nos aprimorarmos, crescermos cada vez mais. Todos nós tivemos o germe da perfeição dentro de nós, criados simples e ignorantes, como dizem os espíritos, mas com potencialidades de crescimento. Nós sempre vamos crescer, a cada novo dia vamos estar crescendo um pouquinho. Nós temos que adquirir virtudes durante a nossa passagem por esse planeta. Porque a perfeição é adquirir virtudes. E vamos pensar que a gente tem um grande pote de virtudes, que a cada encarnação nós vamos colocando como se fossem pequenos grãos de areia, essas virtudes, nesse grande pote. E esse pote é bom porque ele só deixa entrar as virtudes. Aquelas virtudes que nós adquirimos, nós não perdemos mais. Estão ali guardadas nesse pote. Por isso que nós dizemos que o espírito, ele não degrada. Ele pode cair, sim, diminuir de uma encarnação para outra, do ponto de vista social, mas nunca do moral. Aquelas virtudes que ele já adquiriu, não tem mais como perdê-las. Aquilo são... Ele realmente adquiriu, as virtudes não são dadas. Deus não cria privilegiados, dá alguns dons para uns, tira de outros, tem preferências. Não. Ele nos criou a todos da mesma forma. Cabe a nós trabalharmos, estudarmos para adquirir essas virtudes. Nada de graça, senão que merecimento nós teríamos em termos essas virtudes, senão pelo nosso trabalho, pelo nosso labor. Então, nesse grande pote de virtudes, que eu estava falando anteriormente, a gente pode comparar, porque virtudes não são poucas, a gente acha que são poucas, mas a gente pode pensar em que virtudes nós também conquistamos aos pedaços. Então, vamos comparar esses pedaços a pequenos grãos de areia. Só que esse pote, vamos dizer que seja do tamanho da Praia do Forte. É pequeno. Agora, contar os grãos de areia que estão ali, nós podemos contar. Mas, sei lá, é milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, daí não sei nem mais como é que fala. Mas nós podemos contar. Ou seja, essas virtudes que nós vamos adquirindo, elas são finitas. Então, nunca vão chegar à perfeição de Deus, à perfeição do Pai que nós admiramos. Então, à medida que nós vamos passando por essas provas, nós vamos adquirindo essas virtudes. O nosso planeta é de provas e expiações, nós já sabemos. Mas em todos os planetas nós vamos ter o que provar. Vamos ter o que crescer. Todos temos condição de aprender e de ensinar. Por isso que até os jovens falam, né, todo junto e misturado. Porque é necessário essa mistura para nós adquirirmos conhecimento e também termos condição de passar algum conhecimento que nós tenhamos. Mas, como a gente já tem falado, o adquirir virtudes necessita trabalho, necessita tempo. A gente não compra virtudes. Até tem uma historinha, que eu até já contei aqui em outro estudo, que fala que duas senhoras chegam ao céu e vem uma loja dizendo que vendem-se virtudes. Elas já entraram ali prontas para comprar as virtudes. E aí tinha lá um stand com tudo escrito, né? Todas as virtudes que elas poderiam comprar. E elas foram lá, pediram tal. Cada uma pediu mais de 40 virtudes. Muito bem, aquele atendente foi lá atrás, voltou e trouxe uma caixinha de fósforo. Elas olharam, 40 virtudes? Só isso aqui? Aí o anjo que atendeu falou, a virtude você não compra pronta, você compra semente. Cumpre você regar e
cuidar todo dia para que ela cresça dentro de você. E é o que nós precisamos fazer, fazer com que essas virtudes cresçam a cada dia. Não dá para esperarmos que caia do céu. E é muito fácil, muito mais fácil, quando a gente quer adquirir essas virtudes, quando a gente tem disposição de adquirir as virtudes. Porque é muito mais fácil, aqueles que são professores, que devem ter aqui alguns, é muito mais fácil você ensinar um aluno que quer aprender, do que aquele que não quer, que resiste. Ah, não quero agora, não, depois eu aprendo, chega em cima da hora da prova, quer estudar e gera algum problema. Me lembro até minha filha, quando era pequena, quando foi ser alfabetizada, ela dizia, não, eu não quero aprender a ler. Eu não quero negócio de letra, isso é muito complicado, eu não quero, não quero, não quero. E foi. Tudo bem, mas é claro que o nosso incentivo, e eu como sempre li muito, desde criança, e lia muitos livros para ela acabou, não, tudo bem. Se é para ler um livro, convencer ela que se era para ler livros, aqueles livros que ela gostava, então ela iria aprender. Aí foi. Eu sei que depois que aprendeu, deve ter acontecido com vocês também. Eu andando de carro, ela queria ler tudo quanto era placa. Parava, não, eu tinha quase que parar o carro para ela ler, porque aquela velocidade um pouquinho menor, para ela, que ela queria ler. E aí acabava perturbando até. Mas com aquela vontade dela. E graças a Deus isso ela trouxe até hoje. E graças a Deus até agora no final do ano se formou, foi um prazer, um alívio. E continua lá com a biblioteca cheia, graças a Deus. Então essas virtudes são os hábitos que nós tornamos constantes nas nossas vidas em direção ao bem. Tudo aquilo que a gente faz em direção ao bem, os hábitos que nós adquirimos, são essas virtudes. Em contraponto a isso, tudo aquilo que a gente faz na direção oposta, nós podemos chamar de vícios. Ou seja, se nós estamos com um hábito que leva alguma coisa ao mal, atrapalha alguém, é considerado, na terminologia, como vício. E esse vício, o que é? Nada mais é que a própria manifestação do nosso orgulho e egoísmo. Por quê? Tudo isso é exatamente contrário à caridade. E se é contrário à caridade, lembremos que a caridade é a virtude que arrasta todas as outras. Se nós conseguimos praticar a caridade, todas as outras virtudes estão ali, inseridas dentro dela. Não fora disso que Kardec nos diz, que os espíritos nos dizem, fora da caridade não há salvação. É a nossa grande meta adquirirmos essa virtude da caridade. Tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Porque muitas vezes nós nos enganamos com isso. Ou queremos nos enganar, né? Quando a gente fala em vícios, nós temos uma dificuldade muito grande em admiti-los. Nós temos necessidade até de negá-los a nós mesmos. Eu até li um texto, numa outra palestra de um irmão nosso, que ele fala, nós temos tanto prazer em negar os nossos vícios, a nossa vaidade, que a gente começa a criar até alguns termos que são até engraçados para encobrir isso. Né? Aí ele fala, a gula. Não, a gula, nós falamos que é uma necessidade proteica. Nós precisamos nos alimentar. A ira vira cólera sagrada. Não, tem horas que eu tenho que me revoltar porque as pessoas precisam ser chamadas a atenção. A cobiça, essa aqui foi até engraçada. A cobiça eu não estou adquirindo bens, não é cobiça. Eu só estou sendo previdente. Eu vou cuidar disso aqui, vou juntar mais bens para deixar para meus filhos. Aí chega quando morre, né, uma brigalhada danada dos filhos, uma confusão. Né? Foi a previdência que ele teve. Que previdência. E aí tem o mais engraçado de todos, que ele fala que é a preguiça. Preguiça é interessante, né? A gente chama de hora do repouso, do descanso.
Quando não, é aquela coisa que a gente quer fazer com que o outro trabalhe por nós, né? Então a gente fica parado e deixa que o outro faça esse trabalho por nós. O que me fez lembrar nessa época em Cabo Frio é muito bom, né? Porque os parentes vêm para a nossa casa e, primeiro, acham que quem mora em Cabo Frio não trabalha, não tem nada o que fazer. Né? Que nós temos que estar à disposição 24 horas por dia para ir para aqui, para ali, visitar isso e aquilo. E nada. E tem aqueles... E você que chama um parente, vem 10, né? Porque vem o primo, vem o cunhado do primo, a filha do cunhado do primo, da enteada, não sei das quantas. Aí, em vez de 2, aparecem 20. Mas tudo bem. Em Cabo Frio, as casas, a gente consegue botar todo mundo, bota no chão, até na cozinha dorme. E vamos lá. Aí tem sempre aquele irmão, depois que a gente acaba de comer, vai lavar a louça, aí depois que acabou lá, já está enxugando os pratos, chega aquele irmão, e está precisando de ajuda? Quer dizer, ele já chega na hora que sabe que não precisa mais. Mas ele chega ali, né, quer se mostrar prestativo. Então nós temos essa tendência de encobrir esses nossos problemas, esses nossos vícios, nossas dificuldades mesmo que nós temos. Então a preguiça a gente trabalha assim, deixa o outro trabalhar. Aí o outro fala, não, vamos dar oportunidade. Na casa espírita tem isso também, né, Márcio? Vamos dar oportunidade ao outro irmão no trabalho. Aí some. Deixa que o outro trabalhe. Eu já trabalhei demais, não preciso mais não. E a gente vai. E toda essa ação no bem, ela gera um bem-estar para nós. Toda vez que nós fazemos algo de bom, que ajudamos os outros, instantaneamente nós sentimos um bem-estar. Da mesma forma, quando a gente faz alguma coisa de mal, a nossa consciência nos cobra. Nós começamos, aquilo começa a remoer dentro da gente. A gente tem dificuldade de transpassar aquele ponto. Eu me lembro uma vez, era bem mais novo, estava na faculdade ainda. Aí lembro um rapaz me pediu uma informação. Que ônibus que eu pego para tal lugar? Eu falei, era uma rua de mão dupla, o mesmo número de ônibus, um lado ia para um lado, no caso era o Cosme Velho, para o outro lado, para o Grajaú, no Rio. Eu falei, não, pega naquele ponto. Só que eu falei exatamente do ponto contrário para onde ele queria ir. Olha, na brincadeira não, eu fiquei um mês com a cabeça, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí fica aquela coisa, né, o que vão pensar dos cariocas, né, que parece que querem sempre fazer isso com os outros, mandar para o lado errado. Eu sei que aquilo pesou muito. E nem tive a intenção daquilo. Mas quando eu acho que nós todos adquirimos um certo conhecimento, qualquer coisinha, qualquer deslize que a gente dá, a gente já se sente mal. A gente tem que, de alguma forma, reparar aquele problema, aquela dificuldade. Aquele deslizezinho que nós tivemos. E agora, mudando um pouquinho, vamos falar sobre Sócrates. Sócrates dizia que nós precisamos primeiro reconhecer a nossa ignorância. Por isso que eu estava falando lá da nossa dificuldade em ver os nossos erros, os nossos problemas. Então ele falava a célebre frase, né? Só sei que nada sei. E ele, para trabalhar isso nos alunos dele, nos pupilos, ele trabalhava de duas formas, em sequência, que se chama ironia e maiêutica. Aprendi agora, tá? Para fazer essa palestra. Ironia, o que ele fazia? Ele pegava com o interlocutor dele e criava uma série de dúvidas sobre aquele assunto que o outro cidadão que falava com ele achava que conhecia plenamente. Então, de forma irônica, nós usamos o termo irônico hoje de outra forma, mas a ironia era isso, é fazer essa confusão mental. E os estudiosos dizem que ninguém aprende nada se não houver confusão mental. Se você tiver numa sala de estudo e tiver tudo tranquilo, é sinal que você não aprendeu absolutamente nada. Você precisa estar com a sua mente
trabalhando para que você, com as suas próprias reflexões, você aprenda. Nada é colocado goela abaixo. Nós precisamos usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, para podermos fazer reflexões sobre o assunto. E a segunda parte é a maiêutica, que em grego quer dizer vir à luz. Então, a segunda parte da conversa, ele colocava novos ensinamentos em cima daquele. Então, ele reconstruía todo o pensamento daquele indivíduo, até ele entender efetivamente. E vinha um pensamento muito mais pleno, muito mais puro, porque era resultado de dentro de nós. Aquilo surgia de dentro de nós. Então, é a nossa verdade. É de onde nós saímos, de onde nós temos o nosso verdadeiro conhecimento. Mas o que é nos conhecermos? A gente fica pensando, como é que a gente vai fazer para se conhecer? O próprio Evangelho, em um determinado termo, fala de causas atuais e anteriores das nossas aflições. Porque se nós não encontrarmos alguma causa do nosso sofrimento nessa encarnação, com certeza ela vem de outra encarnação. Muitos irmãos, por curiosidade, infelizmente, até recorrem à terapia de vidas passadas, para saber o que foram, o que aconteceu, por que é o sofrimento. Infelizmente é o que eu disse, por curiosidade. Nós não estamos condenando a TVP, de forma alguma, mas ela tem que ser feita de forma terapêutica, para resolver algum tipo de problema. E bem orientada por alguém que com certeza tenha conhecimento do que fazer. Mas, infelizmente, aí a gente lembra até de Chico, né? Quando foram perguntar, uma senhora foi toda feliz a Chico, dizendo que tinha feito uma regressão e que tinha visto que tinha sido uma rainha na encarnação passada. Uma rainha, mas que tinha se tornado mártir. Tinha morrido abocanhada por leões. Ela estava toda contente, porque ela era uma mártir do cristianismo. E falou, e Chico, e você? Quem terá sido você? Minha filha, eu fui a pulga daquele leão que te mordeu. Esse era o Chico, a simplicidade dele. Quando nós estamos querendo ser reis, rainhas, duques e por aí vai, a simplicidade do Chico para dizer que ele foi a pulga do leão. É claro que não foi. Mas para mostrar a simplicidade dele, para mostrar o quanto ele não precisava de ser mais do que já era. Não precisava se mostrar, ele já se mostrava pelos seus atos, por tudo que ele fazia. Mas então, para nos conhecermos, tem um livro chamado Manual Prático do Espírita. É do Ney Prieto Pérez. É um livro até interessante, eu li há pouco tempo. E me chamou a atenção. Lá, logo no primeiro capítulo, ele fala, a gente fala tanto em se conhecer, mas o que a gente pode fazer para nos conhecermos? Aí ele fala, tem 3 pontos que ajudam a nós nos conhecermos. Ele diz que o primeiro aspecto que nós devemos ver para nos conhecermos é a dor que nós temos. Que dor nós estamos agora? Física ou moral, seja ela qual for. Da onde ela provém? Que eu já falei, será que foi dessa encarnação ou foi de outra? Por que eu sou tão ansioso? Por que eu não tenho paciência para nada? Por que será? Então a reflexão do que é a dor é importante para nós. Porque para nós darmos um passo, nós precisamos saber onde estamos, não é? Então, para dar um passo de nossa evolução, nós precisamos saber quem nós somos, acima de tudo. Então, por isso é importante nos conhecermos. Né? A gente até vai lembrar, mais uma vez, de Sócrates, quando Kardec pergunta aos espíritos também, né? Qual é o meio prático, mais simples, de nós progredirmos? Fugir? Conhece-te a ti mesmo. Mas Jailton está afiado aqui, hein? Né? Um sábio da antiguidade vos disse,
conhece-te a ti mesmo. Então é necessário que a gente tenha esse conhecimento de nós mesmos para irmos em frente. Ninguém faz uma viagem sem saber de onde vai partir. Nós precisamos nos conhecer. Onde é que nós estamos? Qual é o nosso primeiro passo? Qual é o nosso percurso para chegarmos até lá? Então é o primeiro passo, a dor. A gente tem que, falando da dor, a gente não pode confundir dor com sofrimento. Dor é para todos nós. Dor é espalhada pela humanidade. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações. As dores físicas e morais estão para todos. Uma fulaninha ali da casa vizinha tão feliz. Essa semana, num atendimento fraterno, a menina falou, não, mas só o meu casamento é que tem problema, que briga. Eu falei, não, vamos passar para outro ponto, porque esse não é verdade. Todo relacionamento tem marido e mulher, pai e filho, amigos. Todos eles, porque nós somos diferentes. E essa diferença é que nos faz crescer. Aprender a respeitar o próximo, a entender, a ouvir a opinião dos outros. É isso que nos faz crescer. Que é o segundo ponto que ele fala. Que é a relação com o próximo. Como é que nós nos sentimos quando um próximo nos atinge? Nós ainda nos revoltamos? Ficamos tristes, magoados? Por quê? Como é que os outros se sentem quando nós falamos com eles? Será que nós somos agressivos? Será que nós somos prepotentes? Queremos impor as nossas opiniões? Como é que o outro se sente? Será que nós já paramos para observar o outro? Ou descarregamos a nossa fúria, a nossa ira no outro e nem sentimos, nem percebemos? Então é muito importante esse interrelacionamento. Kardec já nos diz também, né, os espíritos, na verdade, nos dizem, na lei de sociedade. Nós somos seres sociáveis. Precisamos do outro para crescermos. Só exatamente com essa mistura de opiniões é que nós vamos poder adquirir conhecimento, adquirir respeito, adquirir pensamentos novos. É necessário essa troca. E os espíritos dizem, a harmonia do universo está exatamente nisto. Nessa diversidade de pessoas, diversidade de entendimentos. Porque todos nós, diz o ditado, né? Todos nós temos ainda um pouco para aprender, assim como todos nós temos alguma coisa para ensinar. Né? Nós não temos... O ditado, na verdade, é nós não temos tanto que não podemos receber, quanto não temos tão pouco que não podemos ofertar. E nós podemos fazer isso. O que é que nós temos de bom para oferecer ao próximo? Será que nada? Será que não temos 10 minutos para poder sair do Big Brother que vai começar agora, né? Meu Deus do céu. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar em sintonia, né? Em vibração, como o Márcio falou no começo aqui. Vamos falar em vibração boa? Né? O que nós temos, professor? Será que não temos 10 minutos? Será que não temos 1 hora por semana para vir a um grupo de estudo? Porque não adianta falar, eu leio, já li o Livro dos Espíritos, já li o Evangelho, já li o Céu e o Inferno, já li a Gênese, essa aí eu acho que quase ninguém leu, mas já li a Gênese. E já sei tudo. Não. Quantas vezes uma vírgula ali nós interpretamos de forma errada? E é exatamente no grupo de estudos que nós temos a oportunidade desse esclarecimento, de trocarmos ideias. O facilitador que está ali, não quer dizer também que ele saiba tudo, não. Não é o perfeito, não. Quantas vezes já fui facilitador em alguns estudos, a gente aprende ali. Quantas coisas tem ali, é troca de informação. E é facilitador, não é professor, não tem faculdade de espiritismo. Nós estamos sempre aprendendo. Sempre. Não há um dia em que nós não aprendamos, a não ser que nós não queiramos. Nós podemos nos omitir de fazer as coisas, mas a nossa tendência sempre é para o alto, sempre para o bem, sempre para a perfeição.
O terceiro ponto que coloca é pela autoanálise. É interessante. Quando a gente pensar em autoanálise, é o que nós falamos até o momento. Ou seja, se analisar, se conhecer, é se analisar. É tentar entrar em sintonia com a verdade, em sintonia com Deus, em sintonia consigo mesmo. Então, para nós nos compreendermos de forma integral, ele diz que nós temos 3 esteios. Primeiro seria o filosófico, que seria a nossa paz com a verdade. O segundo, o psicológico, a nossa paz conosco. Pigarreando. E, por fim, o religioso, a paz com Deus. São os 3 aspectos que nós precisamos estar em paz. Lá no começo, nós falamos, né, que a felicidade é a verdadeira paz de espírito. Então, é essa busca pela paz inconstante que nós temos, que nós precisamos sempre. E é interessante também, que é claro, um livro espírita corrobora com os próprios espíritos, com o próprio Santo Agostinho. O que Santo Agostinho nos recomenda? Ao deitarmos a nossa cabeça ao travesseiro ao final do dia, devemos analisar tudo aquilo que nós fizemos durante o dia. Será que tudo que nós fizemos foi bom? Será que nós prejudicamos alguém? Será que nós podemos melhorar em algum aspecto? O que nós precisamos fazer, ele recomenda, para melhorarmos? Isso ao final do dia, nós fazermos essa autoanálise, essa busca dentro de nós, o que está de errado, o que está de certo. Se está certo, vamos continuar, vamos aumentar, fazer mais. Se está errado, vamos tentar corrigir, então. Essa é a recomendação de Santo Agostinho. Ele que precisa, que mostra, né, nos mostra isso, o que nós queremos atingir, que é essa perfeição. Isso, na verdade, ele nos dá algumas técnicas, né, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Ele não vai aliviar a nossa dor. Assim como a gente, às vezes, imagina, estou entrando na casa espírita, vou tomar um passe, vou sair daqui curado. Não. Nós vamos ter o alívio. Nós vamos receber uma mensagem no plano espiritual, ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Não. O plano espiritual sempre nos orienta, nos mostra, quando muito, uma direção. Agora, se nós vamos segui-la ou não, depende de nós. Se nós vamos atender a esse chamado, depende de nós. Nós espíritas somos engraçados, né? Uma vez, fizeram a pergunta ao doutor Bezerra. Doutor Bezerra, por que o senhor fala tanto em unidade? Quase toda a mensagem que o senhor passa, o senhor fala em unificação, vamos nos unir, igual feixe que é mais forte. Por que tanto isso, tão repetitivo? Dá uma mensagem nova. Meus filhos, se vocês não aprenderam a se unir até hoje, para que eu vou mudar a lição? Nós somos repetentes. A gente não aprendeu ainda. Jesus disse que seus apóstolos seriam conhecidos por muitos se amarem. Eu acho que nós ainda não somos reconhecidos. Porque nós amamos a um grupo muito pequeno. Nós ainda não temos essa expansão do nosso amor ao não próximo da gente, ao mais necessitado. Muitas vezes o mal é aquilo que nos impele ao bem. Quantas vezes nós precisamos saber de que alguém está doente, uma doença terminal, para podermos ir fazer uma visita?
Quantas vezes nós precisamos saber que em Teresópolis várias casas foram derrubadas para aquilo mexer conosco e olharmos lá dentro do nosso guarda-roupa e dizer, não, essa roupa aqui eu vou dar para eles, para quem necessita. Quantos nesse mundo necessitam calados que não aparecem na mídia, não aparecem na imprensa? Quantas vezes nós tiramos do nosso armário, lembro até de seu Beto aqui, seu Beto falava, não adianta você pegar no armário aquela roupa que já está toda encardida e dar. O seu desprendimento tem que ser daquela roupa que ainda te serve, que ainda é boa, que é essa que vai servir para o irmão, para aquele amigo que está lá do outro lado. Não adianta a gente, aquilo que a gente não quer mais, despejar no centro. Quantas vezes eu aqui recebi com o Márcio coisas que não servia para ninguém. Quanto lixo, gente. O termo é esse. A pessoa nem via o que dava. Muitas vezes, lá na Renê, a gente recebe, tem até um amigo aqui lá da casa que sabe até melhor que eu, que trabalha lá. Recebe sacola de roupa, mas a roupa já está toda mofada ali dentro, está toda úmida ainda. Será que nós gostaríamos de receber isso? É esse o caminho que nós temos que seguir? Só que esse aperfeiçoamento é gradativo, nós não damos saltos. Não adianta nós chegarmos nessa encarnação e dizer, vou fazer tudo certo e vou chegar à minha perfeição. Não é assim. É gradativo, é pouco a pouco. É aquele grãozinho de areia que a gente falou lá no começo. Que nós temos que ir catando, pouco a pouco. Um processo lento de reforma interior, reforma íntima, que a gente sempre repete. Eu não consigo adquirir todas as virtudes de um momento só. Nós não conseguimos praticar o bem em todos os instantes. Nós ainda somos muito inconstantes. Nós aqui no centro nos beijamos, nos abraçamos, nos amamos, falamos tudo de bem. Aí chega ali fora, pega aquele trânsito ali que está tudo parado, que eu estou vendo aqui, já começa a xingar. Aí a vibração do celular já foi para o espaço, né, irmão? É simples, é fácil nos tirar do tom, nos tirar do sério. Mas o que é isso também? Não é prova que nós estamos tendo aqui nesse planeta? Ou seja, se nós temos que enfrentar um trânsito difícil, uma pessoa difícil, é exatamente para nos forjar, nos formar como cidadãos, como homens de bem. Leon Denis falava da dor, que era a santa dor. Dizia que a dor era o cinzel que moldava a todos nós. Cinzel é aquele instrumento, né, que o artesão vai burilando, desbastando para criar uma obra-prima. A obra-prima somos nós. E a dor é que vai fazer com que nós nos melhoremos, nos aperfeiçoemos. Tem até uma estátua que é muito interessante, eu até já usei num estudo nosso, que é um homem, é interessante, eu não sei de quem é, mas é como se ele só aparece daqui para cima, daqui para baixo é a pedra, continua a pedra. E ele está com uma ferramenta na mão, lapidando aquilo ali. Ou seja, ele está se formando. E é exatamente esse o nosso trabalho. Nos formarmos. Nós não podemos formar ninguém. Nós não podemos mudar o nosso filho. Queremos que ele seja exatamente do jeito que a gente quer. Não. Não adianta querer isso. Só ele pode se formar. Só nós podemos nos fazer. Só nós temos a nossa consciência a lapidar todas essas dificuldades que nós temos para ultrapassar
a isso tudo, a esses problemas. E para isso a gente precisa sempre de muita disciplina. E disciplina, é claro que a gente vai lembrar de Chico. Mas eu queria falar aqui não do disciplina, que Emmanuel disse que ele deveria ter para escrever a quantidade de livros que ele fez. Não, porque como a gente está falando também de disciplina e de trabalho, Chico Xavier dizia o seguinte, que o trabalho era a grande bênção que ele tinha. Porque, se a gente lembrar, Chico tinha tuberculose, que eu sei, né? Angina, doença nos olhos, né? Que sangravam os olhos. Quantas dores esse irmão não deveria ter? Então ele dizia que era no trabalho, era uma verdadeira bênção, que ele podia esquecer todos aqueles problemas. E ele dizia que, muito longe do que pensavam, ele era um ser muito imperfeito. Então, ele gostava de ser o verdadeiro burro de carga, era o termo que ele usava. E que, na disciplina, ele não trouxesse problemas àqueles irmãos que os guiavam. Ele se dirigindo a Emmanuel. Vocês vejam a humildade, como a gente falou da pulga agora há pouco. Vocês vejam esse homem que diz que é no trabalho que a gente se robustece, fica mais forte. E certa feita, seu Beto também chegou para mim e falou, você está com dor? Vai trabalhar. Trabalha que você vai esquecer isso tudo. Era certo. Para quem não conheceu, o seu Beto é um ex-presidente aqui da casa. E é verdade, na hora que a gente se concentra em outra coisa, em uma outra atitude, nós esquecemos daqueles problemas que nós temos. Mas é preciso vontade. Existe um professor americano, Léo, não se lembra do sobrenome dele, ele escreveu um livro chamado Vivendo, Aprendendo e Amando. Esse livro, ele fala sobre a nossa sociedade, a nossa necessidade de perfeição, a nossa busca de perfeição. Mas não essa perfeição normal, né? Porque, infelizmente, a gente vê por aí quantas moças querem se transformar em Barbie, aí faz cirurgia em tudo quanto é lugar, tira costela, mexe no nariz, na orelha, no pescoço e por aí vai. Ou quer se transformar no Ken. Então nós temos essa necessidade muito grande. E ele fala na aflição que é de ter um filho deficiente. Ele fala que essa certa rejeição, entre aspas, já começa quando esse ser nasce. Porque diz ele, que estudou vários casos, quando um ser deficiente nasce, há um silêncio total na sala de cirurgia. Ninguém comenta nada. Até... Porque o normal é você pegar aquela criança que nasce, né, após a primeira palmada, o primeiro choro, entregar à mãe, para que ela o receba, para que ela chore lá com ele, para que ela fique com ele, abrace. Ele continue sentindo aquele calor maternal. Quando uma criança deficiente nasce, isso não ocorre. Eles já recolhem, normalmente nem mostram para a mãe. E é o normal nosso, né? Quando a gente tem um filho, a gente vai lá, conta os dedos, será que tem 5 dedos, será que não tem? Dentro da mão, do pé, de tudo. Quando está dormindo, a gente vai lá olhar, será que está respirando? Está tão quietinho, né? Não está chorando. A gente tem essa necessidade de ver aquele ser perfeito. E aí, dentro do livro, tem uma questão de uma senhora americana que teve um filho excepcional, com um atraso mental. E ela tinha muito dinheiro, felizmente, e começou a correr o mundo à procura de um médico que resolvesse aquele problema. Porque, infelizmente, a primeira coisa que acontece com a mãe, segundo o livro,
é a própria mãe achar-se culpada por aquele acontecimento. Por que eu fiz de errado para que meu filho tenha tido esse problema? O que aconteceu comigo durante a gestação para eu causar isso num filho que eu tanto quero amar? Então essa mãe começou a correr o mundo atrás de médicos que pudessem resolver totalmente aquele problema. Diz ela que correu mais de 100 médicos. Até que chegou um médico que chegou para ela e falou: olha, vamos parar com isso. Vamos, primeiramente, entender que essa criança não vai ser um gênio. Porque todos nós, quando a criança nasce com esse tipo de problema, vamos pensar: será que ela vai aprender a falar? Será que ela vai aprender a escrever, a estudar? Vai conseguir trabalhar? Essa era a aflição daquela mãe. Ele falou: olha, primeira coisa, entenda dessa forma. Ele vai ter problemas. É preciso que você entenda isso. O primeiro passo, que é o que nós estávamos falando lá no começo, né? Para a gente caminhar, a gente saber onde é que nós estamos. Então ele colocou ela na posição dela. Essa criança tem problemas. Nós agora vamos nos dedicar totalmente, completamente a esta criança. Não vamos traçar metas, nada. Nós vamos trabalhar todo dia, continuamente. E a cada novo dia, vamos ver o que nós vamos conseguir. E aquela criança foi se desenvolvendo. E a cada vitória, claro, cada conquista, foi um prazer para aquela mãe. Cada vez maior. Então é isso que nós tentamos. Se aquela criança veio com algum problema, necessidade havia para ela e para os genitores, com toda certeza, para talvez aprenderem a cuidar de uma criança com problema. Não vamos aqui entrar em outras especulações mais, mas que é um enorme crescimento. Eu imagino um pai de um deficiente, o trabalho que é, mas também o amor, a alegria de cada conquista. Nesse domingo, eu não sei quem aqui assistiu aquele, eu acho que é Globo Espetacular, né? No domingo na Globo. Mostrou uma reportagem de um rapaz com deficiência mental, se formou em educação física. É de arrepiar. A gente não imagina como poderia chegar. Ele não mexe os braços, não mexe as pernas, não fala. Se formou em professor de educação física. Ele se comunica com uma vara colocada na testa, onde ele digita no computador. Uma coisa fantástica, um exemplo para cada um de nós. Vale a pena procurar, talvez aí quem tiver acesso fácil à internet, essa reportagem. Então vejamos a conquista dos pais, a alegria na formatura desse irmão. Lá a mãe carregando ele na cadeira de rodas para receber aquele diploma. Que conquista foi essa? Nós não temos limites. Todos nós temos ainda muito a progredir, podemos lembrar Jesus, sede perfeitos, caminhemos cada vez mais, tenhamos confiança. Podemos sim ajudar a Jesus, que é o grande timoneiro dessa nau, que é esse planeta, que é agora em transformação para o mundo de regeneração, nós podemos contribuir com tudo isso. E é isso que ele espera de cada um de nós. Nós precisamos ser perfeitos, as virtudes são o caminho. Vamos trabalhar isso em cada um de nós, com muita paz, com muita confiança, com muito amor. Nós que somos trabalhadores de última hora, estamos já atrasados com o nosso trabalho. Que nós possamos nos reforçar cada vez mais, darmos as mãos. Eu estava pensando muito numa frase: a gente tem medo de amar. E a gente dizer que ama o outro não quer dizer que ele é perfeito. É dizer que nós amamos simplesmente. Não precisamos colocar em pedestal, nem nos colocarmos em pedestal quando alguém diz que nos ama. Vamos nos amar.
Vamos aprender um pouco mais com o Evangelho de Jesus. Muita paz, meus irmãos.